Fala, empreendedores! Está no ar mais um Ortegama, jogo de negócios, o podcast para você, empreendedor, que quer acesso à informação segura, cases de sucesso, histórias de superação e muito mais. Olha, a entrevista de hoje está incrível, tá? A nossa convidada é uma empreendedora numa área que, assim, tem fascinado muitos homens e mulheres aí, ultimamente, né? O nosso tema hoje é harmonização facial e estética dental. E quem vai nos ensinar como ter um sorriso perfeito é Thaís Ferrari. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Show. Thaís, eu queria entender assim primeiro, quem é Thaís Ferrari? Consegue contar pra mim? Eu sou cirurgiã dentista, formada há 10 anos, fiz especialização na área de estética dental e uma residência em harmonização facial, que são as duas áreas que eu atuo recentemente. Legal, hein? Você casou perfeitamente os dois nichos, né? Porque É estética, né? isso aí. E hoje quem que não quer ter um sorriso perfeito, né? Não quer ter uma boa apresentação? O sorriso é o cartão de visita, né, de todos nós. E é o sonho de muitas pessoas, às vezes, fazer essa transformação, a gente lidar com a autoestima do paciente, a autoconfiança também. Então, chegam muitos pacientes, às vezes, querendo fazer essa transformação, que às vezes tem aquela dificuldade de sorrir, né? Tem aquele. Por exemplo, vai fazer uma entrevista de trabalho, tem vergonha. Insegurança, né? É isso aí. Então, isso não traz uma segurança. Então, essas pessoas acabam procurando por conta dessas queixas, né? Pois é, eu até lembrei agora de uma propaganda, até se tem outro podcast, quando passava um casal, a foto do casal, o homem tava sem as duas sobrancelhas e faltando um dente. Ninguém percebeu a sobrancelha. Exatamente. O sorriso, ele muda completamente ali a harmonia, né, da face. Pois é, quando fala de autoestima, né, Thaís, logo após a pandemia, que a gente vê casos e casos de pessoas que estão sofrendo de depressão, ansiedade, autoestima lá embaixo, você tá num empreendimento assim que devolve muitas vezes isso para quem te procura, né? Com certeza, é muito gratificante, né? Queria ter até uma câmera dentro do consultório para poder filmar esses pacientes, essas reações, assim, porque é bem gratificante para a gente poder entregar isso para as pessoas, né? Pois é. Eu queria entender assim primeiro, como que você se interessou por essa área de harmonização facial, né, e estética dental? De onde que saiu esse desejo? Na verdade, desde a faculdade eu já gostava muito dessa parte da estética dental, né? Em relação à harmonização facial, não era algo que tinha muito na minha cabeça ainda, então eu primeiro me especializei em estética dental, fui fazer um curso de prótese dentária, porque eu gosto de fazer aquilo que eu vejo, né? Legal. Diferente, por exemplo, assim, de tratar um canal, por exemplo, que é mais os pacientes que chegam com dor. Eu não, eu gosto de realmente transformar ali, de ver o paciente sorrindo quando você entrega aquele resultado. E aí, logo após, né, depois de um tempo, eu já fazendo essa parte da estética dental, eu decidi fazer essa residência, esse curso de harmonização facial, e aí eu me apaixonei, né? Realmente tinha tudo a ver comigo. Falei, gente, eu me encontrei mesmo, porque eu sou bem detalhista. é, E isso você entregar isso para o paciente é muito estimulante para a gente, né? Hoje em dia, Entendi. você poder entregar esses resultados, melhorar essa autoconfiança, essa autoestima. Realmente chega os pacientes às vezes, doutor, eu tô me sentindo assim, tô para baixo, e sai de lá com outro semblante, né? Porque o resultado já é meio que imediato ali, né? Já é imediato, assim, né? Imediato? Alguns resultados, por exemplo, diferente da toxina, que são alguns dias para poder Certo. fazer aquele efeito. Lógico que não é o imediato, assim, que é o resultado final, porque, Uhum. por exemplo, num preenchimento, você vai fazer, vai ter um certo edema, vai desinchar e depois o paciente ele vai retornar. E é onde a gente normalmente vai ver aquele resultado ali num período de 15 dias, né? E se precisar de fazer algum ajuste também, algum retoque, a gente vai estar fazendo depois desse Legal. tempo. E existe aspectos assim da harmonização facial que você acha que faz toda a diferença na hora que o paciente te procura? Existe um padrão, né, que dentro da ciência aí,
da estética. Por exemplo, assim, você ter a distância de um olho para o outro é meio que você ter um olho aqui no meio, né? Aham. Então, tem alguns padrões faciais. Não que você, por exemplo, tá com o olho um pouquinho mais afastado, que não seja bonito, né? Mas tem aquele padrão ali dentro do visagismo, da estética, mas não que você deve seguir todos os padrões, né? Por exemplo, às vezes você vai avaliar um perfil facial, uma paciente, às vezes ela chega querendo certo procedimento que você não é necessário ela estar fazendo aquilo dali para poder harmonizar aquela face dela. Ela já tem, às vezes, uma face, uma harmonia naquela face. Certo. E você vai avaliar e, às vezes, o paciente chega querendo algo. Por exemplo, assim, chega querendo fazer um bigode chinês. E às vezes você não precisa preencher o bigode chinês. Às vezes ele perdeu a estruturação da maçã do rosto. Então a gente precisaria trabalhar primeiramente nessa área, entendeu? Fazendo Então, esse planejamento aí. que legal, né? Você tem todo um cuidado, então. Não é aquilo que você não tá fazendo só porque a pessoa está te pagando. Não, você vai fazer se for necessário e vai fazer a avaliação, né? Exatamente. A primeira coisa é você avaliar, saber se realmente é indicado para aquele paciente. Até mesmo porque hoje em dia as pessoas querem às vezes fazer aquela transformação, deixar a mandíbula quadrada. Eu acho que harmonizar não é isso, é você realçar a beleza daquele paciente, entendeu? Sem fazer com que ele perca aquela fisionomia, aquela característica natural Legal. dele. Todo mundo vai envelhecer, mas a gente pode envelhecer bem, de uma forma mais natural, né? Muito bom. A gente vê na internet aí muitas, posso chamar de bizarrices, né? Alguns resultados que fica totalmente fora da casinha. Você acha que falta essa visão do profissional, que é a visão que você traz para os seus princípios ali? Às vezes falta, sim, uma visão do próprio profissional e até mesmo do próprio paciente, né? A vantagem aí é que, por exemplo, se for um preenchimento feito com ácido hialurônico, ele é reversível, Legal. né? Então a gente tem essa vantagem de ter essa reversão. Tanto que ele é reversível ao longo do tempo, né? Porque o ácido hialurônico ele é biodegradável e biocompatível com o nosso organismo. Biocompatível é porque a gente produz ácido hialurônico no nosso organismo, então não é algo estranho para o nosso corpo. E biodegradável que ele vai se degradar ao longo de aí 1 ano a 2 anos. Mas se o paciente fez um procedimento e, por exemplo, ele não gostou, a gente consegue fazer essa reversão através da enzima, né, que é chamada hialuronidase, e para a gente poder reverter aquele quadro ali do paciente. Poxa, muito legal. É até uma curiosidade, né? Saber que tem a reversão, porque muita gente tem medo, né? Ah, e Tem se eu medo. fizer e não me identificar? Acontece muito casos assim da pessoa fazer e ela, olha, esse não sou eu. Não, eu procuro trabalhar da forma mais natural possível, né? Assim, Certo. lógico que tem casos que às vezes o paciente faz, ele vai estranhar naquele primeiro momento, eu já preparo o paciente para o pior, por exemplo, quando vai fazer um procedimento de preenchimento labial, assim, tem pacientes que às vezes você faz e logo após o procedimento já tá postando foto, já tá fazendo vídeo, e tem aquele paciente que vai ter um edema ali que vai ter que ficar escondido durante uns dias. Então, eu sempre preparo o paciente para o pior, porque pode inchar, pode ter hematomas, mas não é com todo mundo. Isso depende muito do organismo de cada pessoa. Legal. E eu vi também que você faz uma harmonização do sorriso, né? Como que é isso? Harmonizar o sorriso, né? Você transformar ali o sorriso daquele paciente, você vai analisar o formato, o tamanho de dentes, o desgaste, a coloração, e com isso a gente consegue fazer essa transformação através aí das lentes de contato dentais, né? Hoje em dia existem as facetas de resina e as facetas de porcelana. E cada caso ele vai ter a sua indicação. Então, assim, não é que uma é melhor do que a outra, lógico que tem os prós e contras aí, né? Uhum. Mas vai de acordo com a necessidade realmente de cada paciente. Por exemplo, a faceta de resina, você consegue fazer uma alteração de formato também do dente, de cor, de tamanhos. A vantagem é que ela não tem um desgaste dental, né? Diferente da porcelana ali, que para você fazer uma faceta, por mais que seja mínimo, vai ter que existir um desgaste na região cervical ali para não haver um sobrecontorno, não ficar um excesso ali, né? Parecendo que tá em Entendi. excesso. A de porcelana, uma vez que coloca, então, ele vai ter que estar sempre. Sempre fazendo alguma coisa, sempre
ter que refazer ela, nem que seja tirar e refazer em resina, entendeu? Você desgastou, é irreversível. Entendi. Vai ter que ter algo ali para cobrir novamente E a aquele de dente. resina hoje, A ela... de resina, normalmente você não faz desgastes, tá? Então, por exemplo, fez, não gostou, você pode ir lá e remover e vai ficar aquele dente natural. Lógico que tenha certas limitações, por exemplo, se você tem um dente que ele tá fora do alinhamento, ele está para fora um pouquinho, então você quer alinhar ele um pouco com os outros dentes, você vai ter que fazer um desgaste para ele ir para dentro um pouquinho e projetar os outros, né? Você vai fazer uma compensação aí nesse caso. Legal. E hoje o público que mais te procura é o masculino ou feminino? Ah, feminino, com certeza, Feminino. nem se compara. Mas você sentiu aumento, assim, na busca do público masculino? Não, sim, os homens hoje em dia procuram bastante, tá? Tá cada vez mais aumentando aí a procura por eles, mas assim, a maioria ainda são as mulheres, né? Os homens, eles ficam meio limitados, às vezes chega as mulheres lá no consultório falando, meu marido falou pra eu não fazer isso, Deus me livre, não sei o quê, e às vezes elas já fazem, tem anos e eles nem sabem, né? Poxa vida, hein? Tá vendo, maridos? Ó, passem a prestar atenção nas suas esposas, tá? Mas o homem é meio desligado pra isso mesmo, né? É. Às vezes você fala, nem acredita que ela tá fazendo. Não, nem sabe. Tem pacientes minhas lá que tem anos que já fazem procedimentos e eles falam, não inventa de fazer essas coisas de botox, não, hein, pelo amor de Deus. E a paciente morre de rir, chega lá morrendo. E você já teve algum caso, assim, que você terminou a harmonização e o marido ou a esposa, quando viu o cônjuge ali, ele teve uma reação inesperada? Com certeza, assim, eu tenho pacientes que vão acompanhados, né, dos maridos ali, e eles já veem, assim, de imediato aquele resultado, já acham bacana, nossa, melhorou muito. Aí algum deles até animam, falam, não, vou voltar, e já tive outros que voltaram, fizeram botox, preenchimento, né, Legal. eles gostaram bastante, assim, do resultado. Eu acho que pro relacionamento também deve dar até uma aquecida, né? Porque fica novo. Ah, com certeza, Os olhos brilham, né, dos esposos aí quando veem. com certeza. E assim, você sabe que a odontologia estética, ela tá em constante evolução. Quais são hoje as ferramentas que você utiliza que não tinha antigamente no mercado e agora você, olha, todo consultório não pode faltar isso daqui. Tem alguma assim? Assim, a questão por exemplo, na hora de confecção de lentes de contatos dentais. Hoje em dia tem os scanners, né, intraoral que você faz, e você faz o escaneamento e manda para o consultório, para o laboratório, na verdade, né, que é ele que faz esse trabalho terceirizado. Ou você faz a moldagem convencional, né? Ainda muitos dentistas ainda estão nessa parte dessa moldagem convencional aí, porque tem vezes que vai ser melhor do que um escaneamento, né? Mas ela está evoluindo aí e a tendência o mercado aí né, esse mundo digital aí mesmo, né? Esses scanners. Sim. Hoje tem impressora 3D, né? Tem... Impressora 3D, isso aí, tudo isso. O paciente já sai, às vezes, na hora ali com o dente do consultório. Eu até visitei esse tempo atrás um consultório que era assim, a pessoa Sim. entrava lá com acho que 1h30, no máximo 2, saía já com um sorriso novo. Exatamente, já faz a impressão ali, faz o escaneamento, aí a máquina já imprime os dentes, né? Legal. E existem muitos mitos e verdades, né, sobre essa área. Tem algum mito, assim, sobre o Botox ou a harmonização do sorriso mesmo, que as pessoas chegam lá com muito medo e você já desmistifica? Sim, em relação aos botox, preenchimento, o paciente fala, eu vou fazer e aí depois se eu não fizer mais, já me falaram que eu vou ficar mais, vou envelhecer mais e tal. E isso é um mito, porque o botox você faz e vai dar aquele longo de 3 a 6 meses, que é o tempo de permanência dele no organismo, qualquer toxina ali, qualquer marca de fabricante você pegar. E ele não vai voltar pior. Se o paciente não fez, tudo bem. O que vai acontecer é que ele está em constante processo de envelhecimento, né? Então, assim, se você não fizer, o que vai acontecer das suas rugas ali marcarem futuramente. Acho que às vezes você já se acostumou tanto com a nova aparência que quando acaba o efeito, volta pro que era normal e você achou que tá pior, né? Não, com certeza. A gente fala assim que botox, né, preenchimento, a gente fala é vida, porque você fez uma vez, depois dificilmente você fica sem. Qual que é a melhor idade pra começar, Thaís? Não tem uma idade, né, correta aí. Normalmente, assim, a gente fala pro paciente ficar atento a partir dos 25 anos de idade, que é onde começa a diminuir a nossa produção de colágeno. Mas eu já atendi pacientes com 18 anos, por exemplo, para fazer toxina, que já tinham linhas de expressões marcadas na testa. Então,
é de acordo com cada paciente, depende muito da expressão facial de cada pessoa, porque se aquela paciente, por exemplo, com 18 anos já tinha uma linha marcada, se a gente não intervisse naquele momento, já estariam, né, com o passar dos anos aí, marcando muito mais. Se a gente fosse fazê-lo só com 25, já chegaria aí nessa idade, sem você conseguir reverter, porque uma vez que essas linhas marcaram, você não reverte só com a toxina, né? Você já tem que buscar Entendi. fazer outros tratamentos também. E hoje você, além do Botox, você faz alguma... Vejo que o pessoal hoje deixa, o queixo, um preenchimento no queixo, essas coisas, é possível? Sim, sim. É feito com preenchimento, é ácido É hialurônico, né? ácido O mesmo? preenchimento que a gente utiliza, que ele é o preenchedor mais seguro que existe hoje no mundo, devido a essa reversibilidade. Caso o paciente faça e não gosta, queira reverter, então a gente tem essa facilidade, ou caso de alguma intercorrência, alguma complicação, né? Você percebeu que está evoluindo ali, por exemplo, uma intercorrência, você tem acesso a essa enzima que vai fazer aquela Entendi. reversão, então é muito mais seguro hoje em dia você fazer uma harmonização. E com isso a gente consegue melhorar contorno de mandíbula, projetamento, né? Aquele paciente que tem a mandíbula que a gente fala retrognática para dentro um Uhum. pouquinho, então a gente consegue fazer aquele avanço, demarcar mais a região do zigomático, da maçã do rosto, diminuir a olheira, né, aquelas olheiras Olheira. profundas. Então, isso tudo a gente acaba fazendo preenchimento com ácido hialurônico. Rinomodelação também, né, o nariz dá aquela empinadinha, É, eu vejo a a gente mulherada fazendo consegue muito a questão do dar nariz. aquela empinada. Tá, Volume labial também, né, a tá muito projeção em dos alta. lábios, harmonizar. E, e assim, eu vi que tá rolando aí um tal de Clube do Botox. O que que é o Clube do Botox, pra galera que não sabe? O Clube do Botox que a gente fez é uma assinatura, né? Paga ali através do crédito recorrente. A gente fez Legal. para poder dar oportunidade para todas as pessoas aí estarem fazendo, porque ele não vai comprometer o limite do cartão da pessoa. Então é uma assinatura onde existem os pacotes de uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, ou 3 vezes ao ano a aplicação, e uma área, 2 áreas e 3 áreas. Então, o paciente, a gente vai fazer essa avaliação e ele pode estar fazendo a assinatura de acordo com a necessidade dele ali para poder manter essa prevenção. E aí, a cobrança ela vai ser através do crédito recorrente. Ele vai precisar ter só naquele mês ali o valor da parcela disponível para poder debitar, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que fazem parte do clube devido Legal. a essa facilidade aí. E eu já não sei se você pode falar, mas a parcela sai a partir de quanto, assim, mais ou menos? Se eu não me engano, é a partir de 37 ou Ah, 32, fica bem alguma coisa assim. É bem acessível. acessível, assim, Puxa entendeu? vida. Bem acessível. Olha aí, Aí tudo mulherada. depende da quantidade de áreas ali, Aham. né? E da quantidade de vezes ao ano. Mas olha aí, mulherada, olha, a partir de R$ 35, R$ 40, vamos colocar aí, você já consegue estar com Botox em dia, né? Exatamente, com certeza. Pô, e essa sacada foi muito boa. Quem que trouxe essa sacada? Ah, na verdade, foi. A gente, na época de pandemia, né? Aham. A gente sentou, começou a conversar, eu, o Enos, né? Que é meu namorado, falar assim, né? Nem dá pra falar que a É, gente quer você aqui, Anos, porque você vai estar em todas agora. então, assim, né? Vamos falar assim, porque a gente realmente ainda não casou. Mas aí a gente conversando, né? Pesquisando aí no mercado, eu fiz uma enquete, o que estava impossibilitando certas pessoas de fazerem o tratamento, uma aplicação de toxina, e aí muitos deles responderam que era devido ao custo, à forma de pagamento, né, que não era muito acessível, e a gente decidiu fazer essa questão do clube, né, Uhum. do Botox. A gente investigou e aí ele colocou esse projeto aí à frente, graças a ele, né. Legal. Mas acho que foi uma super sacada, né? Quando você pega algo que tá tão constantemente na vida das pessoas, porque a gente vê que a internet hoje, as influencers, tá o tempo todo fazendo, você é a mulherada colocando boca, colocando, melhorando o nariz, preenchendo, deixando o rosto de um formato de outro. E aí quando você torna isso acessível, eu acho que é sucesso na certa, né? Ah, com certeza que aumenta muito a possibilidade dessas pessoas estarem fazendo. E hoje você sabe mais ou menos assim quantos assinantes tem nesse clube? A gente hoje tá com em torno de umas 100 pessoas Olha aí, aí. 100 e pouco, né, já pessoas cadastradas aí, né, já assinantes ativos. E a tendência aí é
melhorar, né? Começar a Legal. divulgar aí novamente. E hoje todas fazem direto na sua clínica lá, ou você tem clínicas parceiras também em outras regiões que atende o clube? Eu atendo em Campo Grande, Cariacica, né? Que eu Legal. tenho lá, tenho a Harmonize Odonto Estética. E atendo também na Harmonize Health Cowork, localizada em Jardim da Penha, Ah, legal. né? Então já, Mas eu mesma que faço a aplicação olha aí, dos vamos pacientes. jogar essa meta então para 1.000 inscritos aí até o final desse episódio, hein? Com certeza. Depois você vai deixar pra gente aí como que faz pra assinar. Vou deixar assim. Eu achei muito legal. E Thaís, qual que é as dificuldades que você encontrou quando você começou nessa área? Porque eu sei que é um assunto até polêmico, né? A questão hoje do médico com o dentista, com a esteticista. Você sofreu um pouquinho? Sofrer, assim, se não, né? Eu acho assim, a minha opinião aí em questão dos médicos hoje estarem nessa briga aí com a odontologia, que agora abriu para outros profissionais também. Eu acho que é a falta de paciente na agenda deles. Vão falar assim, porque quem não tem tempo que vai ficar olhando a vida do outro profissional, Pois ficar é. incomodado com aquilo dali, né? Então, assim, graças a Deus eu entrei no início, não é muito fácil, porque você tem que ir conquistando o paciente, a confiança, né? Tirando E a aí prova social ali, né? exatamente. Mas comecei pelos meus próprios pacientes ali, depois comecei a fazer a divulgação, e um foi indicando para o outro, e aí foi crescendo. Hoje em dia tem bastante paciente aí. Ah, legal. Muita gente é harmonizado por suas mãos, então, Com hein? certeza. Tá deixando o mundo mais bonito. Exatamente. E hoje eu vejo que você é uma paixão sua, essa área, né? Eu vejo que quando sou. você fala assim, existe um brilho nos olhos que você faz o que você realmente ama, né? Exatamente, porque você trabalhar ali com a autoestima do paciente, né, não tem preço. Você vê aquele sorriso, aquela alegria ali, aqueles pacientes que chegam com a autoestima baixa, para baixo, e você consegue tirar um sorriso ali daquele paciente, é muito gratificante. Você devolve sorrisos, né? Devolve sorrisos, exatamente. Tanto na questão de harmonização do sorriso ali, né, com tratamento dentário, quanto na parte de harmonização facial mesmo, com preenchimentos, né, com botox, fios, vários procedimentos aí da Legal. harmonização. Que a harmonização é um conjunto, né, de vários procedimentos. Não vai adiantar a pessoa ir lá fazer a facial e às vezes não tá com um sorriso legal. Exatamente. Acho que é até melhor começar pelo sorriso, né? Exatamente, começar pelo sorriso. Porque pensa, o rosto tá todo harmonizado, aí a pessoa dá um sorriso, tá com o dente da frente quebrado, tá sem um dente, né? Pois então, é. assim, acabou. Ninguém vê mais a face Desmanchou harmonizada, já. desmanchou tudo. Sorriso é o cartão de visita. Exatamente. E assim, quando você faz a harmonização do sorriso, existe cuidados que a gente tem que ter com a alimentação? Fica mais restritivo ou é tranquilo? Pode comer de tudo? Então, é bem tranquilo, mas lógico que vão existir certas restrições ali. Porque até um dente seu natural, acontece dele quebrar. Uhum. Então, é lógico que quando você faz umas lentes, tanto de porcelana quanto de resina, o paciente ele vai ter que ter certos cuidados. Ele vai ter que cuidar como se fosse o dente dele mesmo ali, porque virou único, né? Não existe mais lente ali, é o dente do paciente. Então, ele tem que ter um uso contínuo do fio dental, fazer uma revisão a cada 6 meses ali pra gente poder fazer o acompanhamento, ver se tá tudo certinho. E certas limitações ali na hora de comer, por exemplo, vou comer um caranguejo, você não vai pegar o caranguejo e vai morder, entendeu? Porque isso você pode quebrar, até da mesma forma como você pode quebrar o dente. Uhum. Pegar uma maçã, a gente orienta a cortar ali um pouco, né, um pedaço dela para você estar comendo. Que a maçã é mestre, né? Em questão de corantes ali também, por exemplo, se for a vantagem ali, igual da porcelana para resina. A porcelana, ela normalmente ela não mancha, Entendi. né? Com o passar do tempo. A resina, ela já vai haver um manchamento dependendo da ingestão de alimentos ali, na verdade, da higienização. Então, se você é um paciente que você toma café o tempo todo, ele tende a manchar um pouco mais rápido. Toma muito vinho, coisas que tem muito corantes, ela tende a manchar. É diferente da porcelana, né? Mas aí você também fazendo uma manutenção e uma boa higienização ali. E quanto tempo dura, mais ou menos, assim, uma porcelana ou a resina? Existe uma durabilidade em média, assim? Hoje em dia, quando você vai olhar assim, eles, né,
as porcelanas em média de 10 anos ali. Bastante tempo. É bastante tempo, às vezes para mais, tá? 15, 20 É anos, muito até cuidado mais. também, né? Ou às vezes pode ser para menos. Tudo isso vai depender também do paciente. Igual a gente Entendi. falou, por exemplo, se aquele paciente não usa um fio dental, aquilo dali pode dar uma infiltração na margem de cimentação e a faceta soltar, dar uma cárie por dentro, né? Então, isso tudo vai depender da higienização, do cuidado que o paciente vai ter. Então, assim, pode durar, às vezes, até a vida toda, vamos falar, né? Legal. E hoje, para quem tá pensando em fazer uma harmonização, qual que é os conselhos que você dá para essa pessoa na hora de escolher o profissional, na hora de escolher o jeito certo? Como que eu escolho, assim, o que eu vou fazer? É muito importante você conhecer o profissional, assim, né? Às vezes já se identificar com ele ali naquele momento e chegar perguntando o profissional. Vai falar a queixa principal ali pro profissional e vai ver se é de acordo, porque a gente vê hoje em dia, em vez da pessoa fazer uma harmonização, a pessoa tá desarmonizando, né? Exatamente. Então, assim, tem casos muito exagerados e eu particularmente não gosto muito dessas transformações, assim, porque acaba você tirando aquela característica da pessoa, né? Você transforma ela em outra pessoa. Eu não acho isso legal. Eu acho que harmonizar é você reposicionar ali um pouco daqueles tecidos que perderam a sustentação. Lógico, por exemplo, fazer um preenchimento labial nada exagerado também. Tem pacientes que aí você vai avaliar, às vezes não tem realmente um contorno mandibular, então aí sim esse paciente você vai estar fazendo. Agora o que acontece é que às vezes chega o paciente já tem o rosto todo quadrado, tudo certinho e quer colocar e não tem a necessidade, entendeu? Então a Entendi. gente conversa isso daí com o paciente, explica muito e aí alguns deles entendem, outros insistem, Tem né? gente que é teimoso, Você né? vai fazer ali de acordo com o que você achar correto também. E você tem algum caso assim que te marcou, sabe? Que você fez um procedimento que realmente transformou a vida da pessoa ou a pessoa em si? Algo que você consegue trazer na memória? Eu sei que é muita gente para lembrar assim Já agora. teve vários casos, assim, os pacientes, né, ficaram emocionados, já tive paciente que chorou, por exemplo, uns tempos atrás, quando eu fiz a boca de uma paciente, ela chorou na cadeira, me agradeceu, que era o sonho dela, mas teve um caso que me marcou muito, foi bem no início, assim, da minha carreira, um paciente que ele sempre chegava no consultório muito sério, muito calado, ele mal dava bom dia, boa tarde. E aí, quando eu fui avaliar esse paciente a primeira vez, ele não tinha os dentes da frente. Na verdade, ele tinha as raízes, né? Mas estavam com os dentes todos quebrados, assim, não existia dente ali. A coroa, a parte dental do dente, que o dente é a raiz e a coroa. Uhum. Então, a parte coronária ali Nossa. não se via. E aí, eu comecei o tratamento desse paciente, tive que indicar para fazer os canais e tal. Depois a gente trabalhou com a parte de pino e coroa. E quando eu coloquei o dente, na verdade um provisório nesse paciente, e aí eu dei o espelho pra ele, ele olhou assim, sorriu assim, não sabia nem sorrir, né, direito e tal. Aí eu até fiquei assim, tipo, eu não vi aquela emoção nele, né, acho que ele estranhou, porque eu acho que eram tantos anos que ele tava se vendo sem os dentes. E aí ele foi pra casa. Falou, agradeceu ali e foi pra casa. Quando ele voltou na outra semana, ele já tinha outro semblante, ele já tava na sala de espera conversando com as outras pessoas. Quando eu fui chamar ele, né, ele entrou sorrindo. Então eu consegui ver aquela mudança e aí ele entrou agradecendo, né, que as pessoas no trabalho dele estavam vendo isso. E tinham notado que ele mudou, né, que ele estava sorrindo. Então ele me agradeceu, chorou. Então isso foi um caso que marcou muito, assim, Imagino, inicialmente, né? né? Você devolveu a felicidade para A aquela pessoa. felicidade, exatamente. Pra você ter ideia, igual eu falei, no início a pessoa não sabia nem sorrir. Quando eu dei o espelho, a pessoa não sabia sorrir. Eu falava Nem lembra sorrir, como é não, mais, né? não lembrava, porque acho que ele passou tantos anos da vida dele escondendo aquilo dali, entendeu? Para as pessoas não verem que ele estava sem um dente, que quando eu dei um espelho, ele ficou com vergonha de sorrir. E aí você viu que de uma semana para outra ele já chegou assim com outro semblante, outra alegria, né? Poxa, para vocês verem, pessoal, como é importante investir no seu sorriso, né? Como a sua autoestima pode mudar. E muito. É igual a gente falou, né? O sorriso é o cartão de visita de cada pessoa ali, né? Você chega, se você tá com um dente ali bonito, você vai querer sorrir. Agora, se você, por exemplo, quebrou um pedaço de um dente, eu duvido. Você vai chegar num lugar e você vai ficar É. tentando esconder, entendeu?
E também imagina, ele devia sentir dor, né? Porque a raiz exposta. No caso dele já tinha necrosado, né? Já tinha, Então a gente fala assim, o nervo ali já tinha morrido, né? Então o paciente não tinha mais aquele quadro ali de dor. Entendi. E assim, pro pessoal que qualquer um pode fazer, além de contato, qualquer um pode botar? Ou tem pessoas que realmente, olha, não é pra você, isso daqui você não precisa? Existem outros procedimentos que substituem? Tem muitos casos que chegam no consultório, às vezes o paciente procurando fazer lentes de contato e eu não indico, entendeu? Às vezes assim, é só um detalhe num dente da frente, no incisivo central, e aí a paciente chega querendo fazer lente de contato em tudo, e tem os lentes todos posicionados certinho, alinhado, formato bonito, e aí eu falo, vamos reparar isso aqui com a resina, vamos, né, mexer com a estética aqui dessa forma, vamos fazer um clareamento. Agora, sim, tem casos que o paciente chega com alteração de cor, dentes desgastados, desalinhados. Aí, nesses casos, a gente prefere trabalhar aí com as facetas de porcelana, mas na maioria dos casos aí já fazer fazer as porcelanas mesmo, do que usar a resina. Hoje em dia, pós-pandemia, eu notei que aumentou muito o caso do bruxismo, né? Sim. Que as pessoas desgastam os dentes. Você tem encontrado muitos pacientes assim? Muitos pacientes. A pandemia trouxe muita ansiedade, né, para muitas pessoas. E o bruxismo, ele é um hábito involuntário do paciente, é um hábito parafuncional. Ele faz sem ele ver, sem ele perceber que ele está fazendo às vezes. Muitas vezes é durante a noite, é dormindo. Então, às vezes, ele nem sabe. Aí o paciente chega no consultório, você observa um certo desgaste, aí você até pergunta se é casado, se é esposo, ou o esposo já reclamou de algum barulho, porque é desesperador quem realmente tem o bruxismo, parece que vai quebrar todos os dentes, tá? Quando tá dormindo. E aí você tem que procurar ali fazer um planejamento, às vezes indicar uma placa para aquele paciente, até mesmo para você fazer a reconstrução daquele sorriso, daqueles dentes desgastados. É algo que tem que planejar com muito cuidado ali, com muito critério, né? E o paciente vai ter que usar a placa. Legal. Eu, após a pandemia, eu sofri de bruxismo. E eu lembro que a minha esposa realmente falou, parecia que... Não, é desesperador, assim, o barulho. Eu já vi crianças... Eu acordava, assim, com muita sensibilidade. Sim. Né? Normalmente acorda com a face do músculo dolorido, a paciente com dor de cabeça, né? Além do bruxismo, assim, que é esse hábito de ranger, também tem a questão do apertamento. O paciente, às vezes ele não range, mas ele aperta muito. Eu uma época, de forma consciente, eu me pegava... Apertando, travado. Porque o certo, os lábios ficarem selados e os dentes entreabertos. A gente ficar em torno de 3 a 4 milímetros ali sem estar encostando os dentes. Porque se você se pegar travado ali o tempo todo, você realmente está com esse hábito aí parafuncional. E se eu falar assim, aperta seus dentes aí agora, o máximo que você conseguir, faz a força. Você não vai conseguir fazer uma força nem de 30 quilos. E já foi comprovado cientificamente, assim, com os estudos, que o paciente dormindo, ele consegue fazer, ele pode fazer uma força de até 500 quilos ali, entendeu? Então, assim, realmente acorda com essa musculatura toda dolorida. Como que faz pra medir isso? Aí os estudos aí deles mesmos que fazem. Nossa, imagina que loucura de 30 para 500. É muito, assim, já foi comprovado. Desgasta mesmo, é impossível, não? Desgasta. O apertamento não é nem que desgasta, né? Mas ele vai trazer vários problemas ali para a TM do paciente, dores de cabeça. Agora, o bruxismo, ele realmente você vai ter perda de estrutura dentária, assim, do paciente perder a parte coronária toda ali, ficar todo destruído. E hoje quem tem o bruxismo pode colocar as facetas, as lentes? Existe um cuidado a mais para isso? Lógico que vai ter que ser planejado, né? Com muito critério aí. Esses pacientes podem estar fazendo, mas tem suas limitações. Por exemplo, às vezes a gente não vai conseguir fazer uma lente de contato porque já perdeu muita estrutura dentária. Então, às vezes a gente vai ter que fazer uma coroa naquele dente, porque a faceta é só a parte do sorriso, só a frente ali do dente, uma face. Já a coroa, ela vai envolver o dente em todas as faces, E né? eu vi o pessoal usando algumas placa que chama?
As Pra placas. dormir? Sim, a placa, é que a gente fala as placas mil relaxantes, né? De Uhum. bruxismo, que tem as de acrílico, que normalmente são indicadas. Hoje em dia o pessoal às vezes acaba fazendo de silicone, mas não é muito recomendável, até mesmo porque o silicone você é como se estimulasse às vezes a pessoa a ficar apertando, que é meio que macio. A de acrílico não, ele vai morder e vai travar ali, né? O paciente vai sentir que tá duro, então ele vai ter uma ação melhor ali na questão dos músculos desse Legal. paciente. Então hoje, para a estética do sorriso, é bom avaliar todos esses fatores antes, né? Tem que avaliar na hora de fazer esse plano de tratamento ali, entendeu? Poxa. Investigar. E hoje lá com você a gente consegue fazer todo esse Consegue procedimento. fazer todos esses procedimentos de harmonização, sorriso, né? Poxa Das vida. lentes. Outros tratamentos também. Ah, eu tô com dor de dente, você tem uma área que atende, é isso? Sim, a gente tem especialistas no consultório, né? Endodontista, que mexe com essa parte da endodontia, ortodontia, é, é, Ortodontia é a parte do aparelho? a parte, isso, de aparelho ortodôntico. Então, a gente tem várias especialidades lá, né? Legal. Todas as especialidades, a parte de implantodontia também. É muito importante falar que, às vezes, a estética do sorriso, ali o paciente, às vezes, ele só lembra de faceta, de lente de contato, mas não é, gente. É uma prótese, é uma coroa, tudo isso tá dentro da parte da estética, Hoje né? vocês fazem Por aquele exemplo, que troca os dentes, implanta tudo zero ou não? por exemplo, o paciente chega sem nenhum dente, aí a gente faz o que a gente chama de protocolo, né? Uhum. Vai planejar ali quantos implantes vai estar fazendo naquele paciente, 4, 6 implantes, depende ali de cada caso. E aí a gente vai reabilitar com uma prótese fixa sobre esses implantes, né? Que vai aumentar muito a qualidade de vida daquela pessoa, porque a gente fala que a saúde ela começa pela boca, né? Se você não certeza. come bem, se você não mastiga bem aqueles alimentos, aquilo são deglutidos com partes maiores e aquilo começa a causar problemas no estômago, né? O que traz ali. E eu passei por isso uma época, tá? Toda vez que eu ia morder, mastigar, eu mordia o canto da boca. E aí eu comecei a engolir os alimentos em pedaços maiores. E aquilo foi me dando depois uma azia, gastrite, essas Exatamente, coisas. afeta diretamente aí, entendeu? Então, por isso que a gente fala que a saúde, ela começa pela boca. Legal. Às vezes o paciente falta um dente, vou extrair tal dente. Arranca, doutor. Não, aquele dente vai fazer falta, você extrai um dente. O do lado ele começa a inclinar, o de cima começa a descer e por aí vai, Que é o né? famoso dente do juízo, né? Isso. Os sisos ali, se você tem espaço para poder manter, ótimo, ok. Agora, se você não tem, né? Às vezes a gengiva tá ali por cima, ou às vezes o paciente está mordendo muito a bochecha, aí a recomendação realmente é extrair. Em casos de cáries também, porque significa que o paciente ele não está conseguindo fazer uma higienização adequada daquela região, então normalmente a gente recomenda a extração. Legal. Thaís, a gente conversou bastante, né? Tá dando o nosso tempo aqui. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse um recado pra galera, falar como que eles te encontram nas redes sociais, né? Porque você tem uma clínica completa lá. Então, gente, vamos harmonizar aí o sorriso, né? Vamos harmonizar a face também, de acordo com a necessidade de cada um, sem exageros. Se quiser me procurar no Instagram, temos lá o contato, né? Só mandar mensagem que as meninas vão estar respondendo aí. Em relação ao clube também, a gente envia aí pelo WhatsApp para todas as pessoas. E temos o site também, que é o harmonizeclub.com.br. Quem quiser saber mais sobre o Clube do Botox, pode entrar lá, que tem todas as assinaturas disponíveis. É isso aí, pessoal. Thaís, parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns pela história, pela trajetória. Eu acho que é riquíssimo o conteúdo que você trouxe aqui hoje. E hoje você atua numa área, como eu te disse, que trabalha diretamente a autoestima das pessoas. E a gente sabe que pós-pandemia, o cenário que a gente existe, tudo que é para contribuir para o bem-estar, para a alegria, para a felicidade é muito bem-vindo, né? E você achou uma forma de empreender
atuando diretamente dentro desses aspectos aí, Exatamente. tá? Foi uma honra ter você aqui, muito obrigado. Igualmente, o prazer foi meu. Show. E hoje foi uma honra ter você aqui também, né? Eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Você já sabe, né? Tá deixando de sorrir porque o dente não tá legal, não tá gostando do que vê no espelho, ó, corre lá na Harmonize, que a doutora Thaís, ela vai dar um jeito, ela tem um time completo pra atender você lá. E eu quero pedir pra você também que ainda não se inscreveu, você já sabe, né? Ó, tem que clicar aqui pra se inscrever, ativar o sininho de notificação e não deixa de nos seguir nas redes sociais. O Instagram é @Grupo Ortegama. E o meu Instagram pessoal, como eu já disse, estou sendo refém da minha equipe, obrigado a influenciar. Agora, né, o cara tem uma agência de marketing e não tem um Instagram. Então, a pedido da equipe, por força maior, livre e espontânea pressão, me sigam lá no sr.ortegama, que é meu Instagram pessoal, onde eu vou compartilhar dicas, mostrar o meu dia a dia, mostrar os bastidores da produtora, os bastidores da agência e mostrar como que é que a gente trabalha fazendo network, conexões. Então, empresário, empreendedor, você sabe, né? Qual que é o nosso lema? Ó, vem pro jogo.